Olá, gente, eu sou a Laís, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta dos temas que eu posto por aqui, já peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e, claro, curta, comenta, compartilha, para ajudar o meu canal a crescer e mais pessoas terem acesso aos conteúdos de valor que eu posto por aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Olá, eu sou Tom Campbell, autor do livro Minha Grande Teoria de Tudo, e eu gostaria de explicar um pouco sobre a conexão entre realidade virtual, a experiência de dupla fenda, consciência e o livro Minha Grande Teoria de Tudo. Realidade virtual é a mais nova e maior coisa acontecendo na física hoje. Realidade virtual faz um melhor trabalho explicando experimentos de física frente às ideias com que compete, que é o materialismo. Explica a mecânica quântica de uma maneira mais intuitiva e lógica em lugar de uma explicação totalmente baseada em computação. Realidades virtuais têm algumas características interessantes, e todas as realidades virtuais compartilham dessas mesmas características. Então, deixe-me usar um exemplo. O World of Warcraft é um jogo antigo, mas muitos de vocês devem ser familiares com ele. World of Warcraft é uma realidade virtual em um jogo com multijogadores, e um dos personagens com que você pode jogar, um dos avatares, é um elfo. Temos alguns fatos sobre a realidade virtual. Um é que o computador que computa o World of Warcraft não pode existir dentro do jogo. O computador deve estar do lado de fora da realidade do World of Warcraft. Em outras palavras, o lugar onde o elfo vive não pode conter o computador que computa o elfo. Isso é fácil. O elfo é uma computação, apenas parece com um elfo. É uma imagem de um elfo que faz aquelas ações, mas todas as ações que ele faz são animadas por um jogador. Sem um jogador, o elfo não faz nada além de ficar parado. O jogador é a consciência do elfo. Então, assim como o computador, podemos imaginar que a consciência deve estar do lado de fora da realidade virtual, assim como o computador. Então, o elfo é apenas um avatar, uma figura computada que não pode ser consciente. Figuras computadas não podem ser conscientes. Então, sua consciência deve estar do lado de fora da realidade virtual e não criada dentro da realidade virtual. Então, agora nós temos dois fatos. Fatos interessantes sobre realidades virtuais. E se você está numa realidade virtual, o computador que computa essa realidade virtual precisa estar em outra realidade. Você pode dizer outra dimensão de realidade. Não pode estar no universo de sua realidade. A consciência também deve estar na mesma realidade que o computador, porque o jogador e o computador estão constantemente compartilhando informações entre si. Outra forma de dizer isso é que, se essa é uma realidade virtual, nossa consciência e o computador que está criando essa realidade virtual devem ser não físicos para esta realidade virtual, não físicos para nós como o avatar, este corpo. Essa é uma declaração de que nossos corpos são avatares, nossas mentes são consciências e que nossas consciências e o computador que computa essa realidade são não físicas para nós. Então, isso é uma realidade virtual em um esboço miniatura. Agora, vamos falar sobre o experimento de dupla fenda. No experimento de dupla fenda, algo muito interessante acontece. Algo muito surpreendente acontece. Quando
únicas partículas, e essas partículas podem ser fótons, partículas de luz, ou poderiam ser elétrons, ou átomos, ou hidrogênio, ou até mesmo coisas maiores como buckballs, que são 60 átomos de carbono em tamanho. Parecem bolas de futebol. Essas partículas foram lançadas contra duas fendas, uma barreira com dois buracos. E as partículas, uma por vez, são lançadas contra essa barreira com dois buracos. E o esperado pela física clássica é que a partícula passe por uma fenda e pela outra e acerte o plano de fundo que está atrás de um dos buracos. Então você deveria ter uma pilha de partículas por trás da fenda 1 e uma pilha de partículas por trás da fenda 2. Bom, não é isso que acontece se não há ninguém olhando para a fenda que ela passou. Essa foi a surpresa. Eles lançaram partículas. Pensem em uma metralhadora. Atirando nas fendas, ou pense em alguém lançando bolas de beisebol. E o que aconteceu foi que essas partículas, balas ou bolas de beisebol, se arranjariam no plano de fundo em uma distribuição muito estranha. Não se empilharam atrás das fendas, mas se distribuíram no que é chamado de padrão de difração. Um monte de picos onde as bolas poderiam ter atingido um espaço vazio onde não teriam acertado, e outro pico onde ela acertaria, e assim por diante. Esses picos são chamados de franja de interferência, mas eram apenas partículas únicas, e não havia razão para tal distribuição estranha de padrão de difração. Mas elas o fizeram, e a razão pela qual fizeram é porque essa é uma realidade virtual. Uma vez que você entenda a realidade virtual, você poderá entender por que aquilo aconteceu. A razão pela qual elas se distribuíram daquela maneira é que os experimentos ópticos mostraram que se você coloca muitas partículas, todas de uma vez nessas fendas, elas se distribuirão nesse padrão de difração. Bom, com muitas partículas ou com uma única partícula. O resultado deveria ser o mesmo. E elas não poderiam agir de forma diferente. Não há nada de diferente nessas partículas ao agirem em grande quantidade que venham a dar o resultado diferente quando elas passem pelas fendas. Outra surpresa foi que, se observarmos que fenda essa partícula passou, ela não mais se distribuiu em um padrão de difração. Se olharmos por qual fenda a partícula passou, elas se empilham atrás da fenda, como era de se esperar. Então, a diferença entre ela agir como partícula clássica ou que ela venha a agir como uma onda, mesmo sendo partículas únicas, a diferença é nós termos ou não a informação de qual fenda ela passou. Quando sabemos que ela passou por uma fenda determinada, agem como partícula. Se não sabemos em que fenda passou, as partículas agem como onda. Realidades virtuais trabalham baseadas em distribuição de probabilidades. Existe uma probabilidade de distribuição para qualquer caso. E quando essa partícula chega ao plano de fundo, onde são coletadas, um sorteio é feito entre as probabilidades das possibilidades. E é isso que aparece na tela. Essa é uma maneira simples de se entender o experimento de dupla fenda. A única forma de entender é assumir por razão particular, que fica mais compreensível, que as partículas não são realmente partículas, elas são distribuições de probabilidade. Computa-se a probabilidade daquela partícula a aterrissar em um lugar específico. É assim na mecânica quântica. Mas não fazem ideia do porquê essa suposição seria uma boa suposição. É um grande mistério. Em uma realidade virtual, esse mistério é removido. Realidades virtuais é computada em termos de estatísticas e probabilidades. Essa é a maneira mais eficaz de se computar uma realidade virtual. O que isso tem a ver com minha grande teoria de tudo e consciência? MGTT é realmente uma teoria de consciência onde se percebeu depois de
depois de sua publicação, que ela fazia uma melhor física. As mesmas ideias, a mesma teoria que leva a entender a consciência também te ajuda a entender a física mais sucintamente e melhor. E o ponto de vista da realidade virtual resolve muitos dos paradoxos da física. Coisas que os físicos não sabem explicar, como por que as partículas são distribuições de probabilidades, porque a velocidade da luz é uma constante. Muitos desses paradoxos da física são removidos facilmente e logicamente do ponto de vista de uma realidade virtual. Quando você observa a teoria da consciência como a MGTT fez, percebe-se que a consciência em si é um sistema de informação. É um sistema de informação digital. Tudo o que você está ciente em sua consciência é apenas informação. É um sistema que trabalha com informações partindo de 5 sentidos. Isso é que define a realidade. Agora, nós somos todos movidos por jogadores. Nossas consciências são nossos jogadores. Quando eu digo nosso, digo nosso corpo. E esse corpo é animado por uma consciência. E se não houver consciência, o corpo não faz nada, assim como o elf, se não houver um jogador. Se você está inconsciente, também não fará nada. Não será animado. É a consciência que anima você. Cada um de nós tem um jogador, que é a nossa consciência. Jogando com esse avatar nessa realidade virtual, o que significa que existem vários, eu chamo de unidades individuais de consciência. Cada um de nós é um deles. Cada um de nós é animado por uma própria unidade individual de consciência. Então, a consciência forma um sistema social, assim como nós aqui temos um sistema social nesse planeta. Não apenas as pessoas, mas todas as criaturas conscientes, os cachorros, os gatos, os cavalos, as abelhas e todas as outras coisas que são conscientes. Todos formam um sistema social interativo. Consciência, sendo um sistema de informação, evolui criando mais informação, diminuindo sua entropia. Sendo mais construtivos, sendo mais produtivos, e ela faz isso com um grande número de consciências através da cooperação em um sistema social. Cooperação diminui a entropia. Cooperação constrói. Então, neste caminho de cooperação e cuidados uns com os outros, eu chamo isso do lado do amor. Já o lado que é sem confiança, sem cuidado, apenas interessado em si mesmo, eu chamo de lado do medo. Esses são os dois opostos. O bom contra o mal, se você prefere. Então, nós temos uma consciência que é um sistema de informação. Nós temos as unidades de consciências individuais, que são parte desse sistema de informação e com essa ideia de realidade virtual, onde nós temos avatares computados, que possibilitam a essas consciências a experiência. Experiências que têm feedbacks, consciências. Por isso estamos neste jogo. O propósito é crescer, aprender a amar, cuidar. Cuidar e sermos cooperativos. Por isso estamos aqui. Porque se fizermos isso, evoluímos a qualidade de nossa consciência. Se somos consumidos pelo medo, pela ganância, pelo egocentrismo, nós involuímos. Consciência é um sistema de evolução. Essa é a relação entre a realidade virtual, minha grande teoria de tudo, teoria da consciência e o experimento de dupla fenda. Todos eles se atam.